Salve, salve, meus abençoados, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje adentramos no, digamos assim, no deságue de tudo que a gente viu de calorimetria até agora. A gente vai precisar para resolver os famosos exercícios de equilíbrio térmico, pessoal. Esse é um dos assuntos mais cobrados dessa parte do Enem, do vestibular. Fiquem bem atentos, são exercícios que às vezes têm um passo a passo um pouco mais longo, algumas etapas para a gente seguir. A gente vai com calma, vamos entender os fundamentos. Vamos fazer 3 exercícios juntos, que para entender essa matéria só fazendo exercício, um exercício nível fácil, um médio, um difícil, para a gente treinar juntos aqui aspectos fundamentais do equilíbrio térmico. Tá bom? Pessoal, vamos entender qual que é a ideia dessa bagaça. A gente vai colocar 2 corpos, 2, 3, 4, enfim, né? Vão estar lá em temperaturas diferentes, estados físicos diferentes, gelo com água, água com não sei o que e tal, a gente vai brincar com esses caras. E geralmente, pessoal, eles são colocados em recipientes que a gente chama de adiabáticos, não é recipiente diabético, tá? Já li isso em prova. É recipiente adiabático. O que é isso, professor? É um recipiente que não permite que haja trocas de calor entre os corpos que estão dentro deles e o ambiente, e também não deixa que haja troca de calor entre os corpos e ele mesmo, tá? Esse recipiente ele é conhecido como calorímetro, tá? Alguns calorímetros trocam, mesmo em exercícios, alguns calorímetros trocam calor com os corpos, tá? Aí a gente tem que analisar a capacidade térmica desse calorímetro de forma específica, mas nos exercícios que a gente vai treinar, os calorímetros são ideais que a gente fala, tá? São adiabáticos, não há troca de calor, nem entre os corpos e o ambiente, nem entre os corpos e ele mesmo. Por isso que as trocas de calor acontecem apenas entre os corpos, ok? Como vai ter corpo que vai liberar calor, como vai ter corpo que vai absorver calor, é de se imaginar que todo o calor que for absorvido por um ou mais corpos, ele saiu de algum outro corpo que está lá dentro. Ou seja, ele foi liberado por alguém. Por isso que a gente fala que no equilíbrio térmico, todo o calor que foi absorvido é igual ao calor que foi liberado pelos corpos. Ok? Esse calor a gente já viu que ele vai ser trocado até que a temperatura de todo mundo seja igual. Né? Equilíbrio térmico, todos com a mesma temperatura, e essa temperatura tem um nome chamado temperatura de equilíbrio. Né? Agora vamos entender o seguinte, pessoal. Vamos analisar esta expressão aqui, ó. Calor absorvido igual a calor liberado. Eu vou escrever assim. Calor absorvido igual. A gente viu, pessoal, que o calor liberado ele tem um sinal negativo. Lembra disso da última aula? Calor absorvido é positivo, calor liberado é negativo. Então, eu vou colocar menos calor liberado. Tá? Entenda, pessoal, que o absorvido pode ser mais de um cara, entendeu? Pode ser um cara que absorve um pouco, outro cara que absorve mais um pouquinho. Eu posso ter vários corpos lá dentro do meu calorímetro. O liberado é a mesma coisa. Eu posso ter mais de uma parcela de calor que foi liberada. Ou seja, se eu pegar este menos calor liberado e passar para cá, ele vai passar positivo. Vai ficar calor absorvido mais calor liberado é igual a zero. O que isso quer dizer, pessoal? Que se eu somar todos os calores, sejam eles sensível, latente, absorvido, liberado, não interessa. Se eu somar todos os calores que foram envolvidos no meu sistema, esta soma tem que dar zero. É daqui que vem esta expressão que resolve a nossa vida em exercício de equilíbrio térmico. Soma de todos os calores envolvidos vale zero. Todos, símbolo somatório, não pode esquecer disso, né? Soma de todos os calores vale zero. Todos, sensível, latente, absorvido e liberado. Soma tudo, essa soma tem que dar zero. Tá bom? Teoria é só isso, por isso que a gente vai investir um bom tempo da nossa aula de hoje fazendo exercícios para ver como que isso é cobrado na prática. Pause o vídeo à medida que você lê o enunciado, retirar os dados, tente fazer. Ou pelo menos veja o primeiro, que é o nível fácil, como que a gente monta. O primeiro você pode ver direto. Mas a partir do segundo e dos outros que você for treinar, acho muito importante você dar uma pausa no vídeo, ali no slide, antes de você ver a resolução, tente fazer. Porque, ó, galera, exercício desse tipo, se você não tenta sozinho, cara, você não está entendendo, tá? É azeda mesmo.
tá? Ficar só copiando exercício da lousa aí do computador não rola. Então tente fazer sozinho, é importante para você. Para você. Bom? Vamos lá, bonitão. Primeiro exercício, nível fácil. Em uma xícara contendo 150 ml de chá a 70 graus Celsius, adiciona-se 50 ml de água a 10 graus Celsius. Considerando que a xícara tem a capacidade térmica desprezível, tá vendo? É um calorímetro adiabático, é um calorímetro ideal. E que não ocorrem trocas de calor entre o líquido e o ar, tá vendo que a gente falou no outro slide? Determine a temperatura de equilíbrio do sistema. Ele te deu o Czinho da água e do chá, o calor específico, né, que a gente comentou na outra aula, 1 caloria por grama grau Celsius, e te deu a densidade da água e do chá, que é 1 grama por ml, tá bom? Bom, pessoal, leu com calma, entendeu o que está acontecendo? Vamos seguir uma receitinha aqui que eu vou bolar para te ajudar. Passo 1 de exercícios de equilíbrio térmico. Pessoal, anote os dados dos materiais. Todos os materiais envolvidos. No caso, nós são 2, né? A água e o chá. Que dados, professor? Todos. Massa, temperatura, Czinho, o latente, tudo que você tiver envolvido nesse cara, anota no cantinho. Pessoal, isto não é frescura. Eu resolvo exercício desse tipo dessa forma, tá? Porque são muitos dados, são passo a passo que a gente tem que organizar. Anota os dados. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O chá, pessoal, tudo está no enunciado, ok? O Czinho é 1 caloria por grama grau Celsius. O chá é praticamente água, né? Por isso que ele colocou o mesmo Czinho. A temperatura inicial desse cara é 70 graus Celsius. Ele deu para nós, pessoal, o volume, né? Ele fala 150 ml. Mas como a densidade é 1 para 1, então 1 ml é 1 grama, né? Então 150 ml é 150 gramas, tudo bem? Lembra que a gente usa nas equações do calor, tanto o macete como o mole, massa, né? Por isso que a gente tem que anotar a massa do cara. 150 gramas de chá. O exercício pergunta qual é a temperatura final, qual é a temperatura de equilíbrio. Olha aqui, ó. Determine a temperatura de equilíbrio do sistema. Lembre que essa temperatura tem que ser igual para todos os corpos que compõem o sistema, porque senão não é temperatura de equilíbrio, né? Esta é a pergunta do exercício. Agora vamos anotar os dados da água. O Czinho é o mesmo, 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura inicial é 10 graus Celsius, a massa é 50 gramas, o volume 50 ml, vimos que é a mesma coisa. O exercício quer saber a temperatura final da amostra, que é a mesma, ok? Então perceba, pessoal, que nós temos aqui os dados anotados dos 2 materiais, passo 1 está completo. Qual é o passo 2, pessoal? Você vai escrever, vai anotar, vai analisar quantos, e especialmente quais calores estão envolvidos no meu sistema, no meu equilíbrio. Vamos pensar, pessoal. O chá estava a 70. A água estava a 10. Você há de concordar comigo? Essas coisas você tem que pensar antes de você sair fazendo conta de estrambelhado, entendeu? É aquele negócio de prever, de antecipar o resultado. Não de acertar qual é o número, mas de entender mais ou menos o que vai acontecer. Você tem um chá a 70 e um tanto de água a 10. Você vai misturar esses dois caras, a temperatura de equilíbrio vai estar entre 10 e 70. Não quer dizer que vai estar na metade, ok? Mas é um valor entre 10 e 70. É razoável isso para você? Por quê? Porque a água, pessoal, é colocada num ambiente, né, no sentido de contato com outro corpo que está mais quente do que ela, então ela vai absorver calor, ela vai esquentar, ela vai aumentar a temperatura, ok? O chá, que estava a 70, vai entrar em contato com o corpo que estava mais frio. Então é ele que vai ceder o calor, ele libera o calor, portanto ele diminui a temperatura. Entendeu essa ideia? Isso você tem que pensar antes de fazer a sua conta, para você antecipar o passo a passo da resolução, tá? Então perceba, o chá, pessoal, ele vai ser resfriado, ele vai diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura, a gente viu na aula passada, que isso é calor sensível, é que macete, ok? A água, pessoal, ela vai esquentar, ela vai aumentar a temperatura. E isso também é calor sensível. Então perceba que nesse exercício não há mudança de estado físico, né? Ninguém entra em ebulição e ninguém se congela. Perfeito? Os dois são líquidos, continuam sendo líquidos, só que eles vão mudar a temperatura. Então eu tenho 2 calores sensíveis, que eu vou somar esses dois, e a soma tem que dar 0, pela equação do equilíbrio térmico. Somatório Q, soma de todos os calores vale 0. Perfeito? Olha aqui, ó. Passo 3, equação do equilíbrio térmico. Somatório Q igual a 0.
Vamos anotar passo a passo que a gente está fazendo para não se perder. Primeiro calor é sensível do chá, do slide anterior. Segundo calor é o sensível da água, do slide anterior. Somei esses caras, deu zero. Professor, qual é a equação do sensível? É o que macete, vimos na última aula. MC delta T do chá mais MC delta T da água. Tudo isso vale zero. Chegou aqui, equacionou tudo bonitinho, vamos substituir os valores. Massa do chá, não vai perder quem é quem, hein, velho? Massa do chá é 150, a gente anotou lá no passo número 1. Czinho do chá vale 1. Delta T, quem é delta T, filhão? Temperatura final menos temperatura inicial. Sempre, né? Final menos inicial. Afinal, eu quero saber. A inicial do chá ele me deu, vale 70. Então, esse cara aqui é o que macete do chá. Agora eu faço o macete da água. A massa é 50, tá denunciado? O Czinho é 1 e o delta T final menos inicial. TF eu quero saber, menos o inicial que é 10. Tudo isso somado vale zero. Perceba, pessoal, as unidades que eu utilizei, né? Massa em gramas, por quê? Porque o Czinho está em caloria por grama grau Celsius. Lembra disso? O Czinho é o cara que comanda as demais unidades. Chegou aqui, pessoal, você pode fazer, porque o exercício agora acabou. A física do exercício acabou. Você pode fazer distributiva e isolar o TF numa equação de primeiro grau, né? Só que, pessoal, você pode simplificar os valores, tá? Porque como é uma igualdade que está do lado direito igual a zero, você pode simplificar valores que se repetem no primeiro e no segundo termo, no terceiro, no quarto, às vezes vai ter, acontece, né? E quando você divide de um lado, você tem que dividir do outro, né? Só que zero dividido por qualquer número continua dando zero, entendeu? Então, uma igualdade igual a zero facilita você simplificar alguns números. E é o que eu vou fazer, para ganhar tempo, pessoal. Você não ficar fazendo 150 vezes 70, entendeu? É um número grande. Vai dar certo? Vai, mas você não precisa fazer isso, tá? Então, você pode dividir, pessoal, todos os termos por 50. Este 150 que está aqui, eu divido ele por 50. Vai dar 3, né? Esse 50 eu divido por 50, vai dar 1. Este 0 eu vou dividir por 50, continua dando 0. Percebe? Pelo amor de Deus, gente. Quando você divide, ó, não vai... Cuidado com os crimes matemáticos, tá? Você está fazendo isso aqui, ó. Dividido por 50. Não vai cortar os 50 com 70, velho. Pelo amor de Deus. Aqui dentro tem uma subtração, entendeu? Não dá. Você tem que cortar o cara que está multiplicando. Então vai ficar 150 dividido por 50, vai sobrar 3 aqui assim. É um número menor para você fazer chuveirinho, entendeu? Aqui você também dividiu por 50. Aí você vai cortar este 50 com esse 50, sobrou 1. Aí você vai dividir também o outro lado por 50. Mas 0 dividido por 50 continua dando 0. Aí o lado direito não muda, entendeu? Aí você só se concentra no lado esquerdo, quem você consegue cancelar com quem. Essa é a ideia matemática que está por trás, tá bom? Olha como ficou aqui, ó. Como eu falei para você, o 3, que está ali em cima, ó, 3 vezes 1, o resto eu estou copiando. Esse cara aqui ficou 1, né? Dividir por 50 sobrou 1, o resto eu copiei. Tudo isso vale 0, tá bom? Peço desculpas pelo vizinho abençoado da moto aqui, tá bom? Pessoal, agora é chuveirinho, né? Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes TF, 3 TF. Menos 3 vezes 70, 210. Tá aqui. Do outro lado, no outro chuveirinho, 1 vezes 1 é 1. Aí ficou fácil, né? TF menos 10. 1 vezes TF menos 10, TF menos 10. Somei tudo isso, tem que dar 0. Junte os TFs e isole. 3TF mais TF, 4TF. Menos 210 com menos 10, menos 220. Passou para o outro lado, 220. O 4 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 220 dividido por 4, 55 graus Celsius é a temperatura final da sua mistura chá com água. E como a gente já sabia, estava entre 10 e 70, que eram as temperaturas iniciais. Por que ficou mais perto do 70 do que do 10? Porque eu tinha mais chá, percebe? A massa de chá é maior do que a massa de água. É como se fosse uma média ponderada, né? Está pendendo mais para o 70 do que para o 10 por causa da massa do chá. Perfeito? Tudo bem? Muito difícil? É o passo a passo, né, pessoal? Esquematiza, segue lá passo 1 e passo 2. Porque se você não esquematizar a ideia antes, na hora de você fazer a conta, você nem sabe quem você vai substituir, quem você vai somar com quem. Tá bom? Beleza? Vamos lá, nível médio, pessoal.
Um cubo de gelo de 10 gramas a 0 graus Celsius é colocado em um copo com 200 gramas de água a 25 graus Celsius. Quero saber novamente a temperatura final da amostra e ele me dá os dados, né? Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Ok? Percebe que agora tem gelo, né, velho? Então vamos pensar junto? Vamos anotar novamente os dados dos materiais para a gente entender o que está acontecendo com cada cara. Sobre o gelo, pessoal, o que ele me forneceu? Ele me deu a temperatura inicial do gelo, é 0 graus Celsius, está denunciado. A massa é 10 gramas, está denunciado. O latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, também está denunciado. O exercício pergunta a temperatura final da amostra. Ok? Da água, o que ele me deu, pessoal? Ele me deu o Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Ele me deu a temperatura inicial da água, 25 graus Celsius. Me deu a massa de água. 200 gramas. E ele quer saber também a temperatura final. Lembra que a temperatura de equilíbrio é a mesma temperatura final de todo mundo que está inserido lá. Água, gelo, metal, areia, o raio que o parta, todo mundo, temperatura de equilíbrio fica com a mesma temperatura. Ok? Agora o passo 2, pessoal. O passo 2 é o passo mais importante, tá? Quantos e quais calores estão envolvidos? O que vai acontecer com o gelo, pessoal? O gelo já está a 0, né? Então ele vai derreter para se transformar em água a 0 graus Celsius, certo? A gente viu a curva de aquecimento na aula passada. Se ele derrete, o calor é latente. E depois essa água vai ser um pouco aquecida ainda, né? Porque é uma água, é um gelo que se transformou em água pela fusão. Esse gelo derretido, que é a água, vai ser esquentado na forma de um calor sensível. Ok? A água, pessoal, a água que estava a 25, né? 25 graus Celsius é ela que vai liberar o calor para derreter o gelo e esquentar o gelo derretido. Então, ela vai ser resfriada, ela vai diminuir a temperatura, ok? Diminuir a temperatura é um calor sensível. Então, entenda, pessoal, que esquematizar quantos e quais calores estão acontecendo ali em cada passo é fundamental para você escrever depois o somatório que é igual a 0. Esse passo 2 é muito importante. Lembra da curva de aquecimento, esquematiza na sua cabeça o passo a passo para depois você sair fazendo continha. Esse passo é fundamental, tá bom? Passo 3, novamente, a equação do equilíbrio térmico está aqui, ó. Somatório que é igual a 0. Pelo slide anterior, a gente viu que são 3 calores. Um latente do gelo, um sensível do gelo que derreteu e um sensível da água que eu já tinha lá. Então, olha aqui, ó. Latente de fusão do gelo, mais um sensível do gelo derretido. Escreve quem é para você não se perder. É para você não se perder, você não trocar valor com os caras, entendeu? E mais o sensível da água inicial. Toda essa pataquada somada vale 0. Substitua as equações. Latente é quimole, massa vezes o latente de fusão do gelo. Sensível é quimacete, MC delta T, do gelo derretido. Sensível da água, MC delta T, macete da água. Tudo isso somado vale 0. Chegou aqui, esquematizou quem é quem, vamos substituir valores. Tudo está no enunciado. Massa do gelo, 10 gramas. Cuidado com a unidade, tem que ser gramas. Latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Mais, pessoal, o gelo derretido, a massa permanece a mesma, entendeu? O gelo derrete e vira água, mas ele não perde massa, né? Continua 10 gramas. Atenção agora. Por que o Czinho está aqui igual a 1? Cuidado, pessoal. Quando o gelo derrete, você sabe que ele vira água. Então, o Czinho que você vai utilizar aqui não é o Czinho do gelo, que por acaso não vale 1, tá? O Czinho do gelo vale 0,5. O enunciado não deu, mas ele poderia ter dado esse Czinho como um distrator, entendeu? Se você colocasse meio aqui, você ia perder o exercício inteiro por causa de uma bobeira. Muito cuidado com isso, vira e mexe aparece. Quando o gelo derrete, o Czinho que você substitui é um Czinho da água. Por isso está o 1 aqui. Perfeito? Agora, pessoal, delta T, perdão. Temperatura final menos temperatura inicial. Final é o TF que eu quero saber. Menos. Quem é a temperatura inicial? É a temperatura inicial do gelo que derreteu. E a gente sabe que ele era gelo a 0 e no latente ele se transformou em água a 0.
Percebe que aqui, pessoal, tem aquela propriedade da curva de aquecimento que a gente viu. Mudança de estado físico acontece sem variação de temperatura. Mudança de estado físico não muda a temperatura. Então, a temperatura inicial desse gelo derretido está em zero. É por isso que tem esse valor aqui. Percebeu? Última parcela. Massa de água 200 está denunciado. Czinho da água é 1. Variação de temperatura. Final menos inicial. Final eu quero saber. A inicial é 25, está denunciado. Toda essa pataquada somada vale zero. Ok? Beleza? Pessoal, a partir daqui é matemática. Pausa o vídeo, volta para entender de novo, para você ouvir de novo a explicação. Comente no vídeo se algum passo não ficou claro. Muito mais importante do que resolver matematicamente é você entender quais valores você substitui. Ok? E novamente, pessoal, como a gente fez no slide anterior, a gente vai poder simplificar. Tá? Eu vou dividir todo mundo por 10, tá? Para facilitar os meus números. Então, esta primeira parcela que tinha um 10, eu dividi por 10, ficou 1. Ficou 1 vezes 80, que dá 80. A segunda parcela eu dividi por 10. 10 dividido por 10 ficou 1. O resto eu copio. 1 vezes 1, TF menos 0. A terceira parcela tinha 200. 200 dividido por 10 é 20. O resto eu copio. 1 e TF menos 25. Toda essa pataquada vale 0. Somada vale 0. Agora eu faço as linhas distributivas, ok? O 80 eu copio. 1 vezes 1 é 1. TF menos 0 é TF. 1 vezes TF, TF. 20 vezes 1, 20. Chuveirinho, 20 vezes TF, 20 TF. Menos 20 vezes 25, 500. Tudo isso somado vale 0. Ok? Sobre os semelhantes, 1 TF mais 20 TF, 21 TF. 80 menos 500, menos 420. Passou para o outro lado positivo, 420. O 21 que está multiplicando, passei dividindo. 420 dividido por 21, 20 graus Celsius. Perceba mais uma vez que está entre a temperatura do gelo, que era 0, e a temperatura da água, que era 25. Perfeito? Então está coerente com o que a gente já sabia dos valores iniciais. Temperatura final da amostra, 20 graus Celsius. Tudo bem, criançada? Beleza? Pegamos a ideia? Qualquer coisa dá um toque aí nos comentários, a gente conversa, hein? Tá bom? Nível hard, pessoal, nível difícil. Vamos ver como que aparece esse carro. Num piquenique com a finalidade de se obter água gelada, misturou-se num garrafão térmico de capacidade térmica desprezível, já comentamos o que isso significa, 2 quilogramas, cuidado, hein? 2 quilogramas de gelo picado a 0 graus Celsius e 3 quilogramas de água que estavam em garrafas ao ar livre, a temperatura ambiente de 40 graus Celsius. Desprezando-se a troca de calor com o meio externo, e conhecidos o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama que a gente já conhece, o sensível específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, qual será a massa de água gelada disponível para se beber em quilogramas depois de estabelecido o equilíbrio térmico? Pessoal, os passos permanecem os mesmos. Pelo menos os iniciais. Então, um detalhezinho no final que a gente vai ter que tomar cuidado. Mas vamos começar da mesma forma, anotando os dados de cada material. O gelo, pessoal. A temperatura inicial do gelo era 0 graus Celsius. Ele nos deu a massa desse gelo, 2 quilogramas. Mas a gente sabe que na calorimetria tem que usar a grama, né, pessoal? Quem manda na unidade é o L e o Czinho. Como o L é 80 calorias por grama, vamos converter. 2 quilogramas, 2.000 gramas. Ok? A água, pessoal, ele deu para nós o Czinho, a gente já sabe, 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura inicial da água era 40 graus Celsius e a massa era 3 quilogramas. Novamente converto para grama por causa da unidade do Czinho. 3.000 gramas é a massa de água, ok? Cheguei aqui, velho, o que a gente vai fazer? Quantos e quais calores estão envolvidos novamente? A princípio é muito parecido com o que a gente tinha no exercício anterior, né? O gelo já estava a 0 graus Celsius, Então ele derrete direto, né? Ele aplica um calor latente, percebe que a ideia lá da curva de aquecimento é necessária para a gente entender isso aqui, né? Você derrete aquele gelo, transforma ele em água a 0 graus Celsius, então você aplica um calor latente, um quimole. Depois você vai esquentar esse gelo derretido que virou água através de um calor sensível quimacete.
A água quente, ela vai ser resfriada, ela que vai liberar calor para o gelo, então ela diminui a temperatura também na forma de calor sensível, ok? Nós vamos somar esses três calores para dar zero, percebe? A ideia é a mesma. Latente difusão do gelo, sensível do gelo derretido, sensível da água. Toda essa pataquada somada vale zero. Equações. Latente difusão, que mole massa vezes o latente do gelo. Sensível do gelo derretido, mc delta T do gelo derretido. Sensível da água, macete da água, tudo isso vale zero. Substitua os valores. Massa de gelo, 2.000 gramas, latente do gelo, 80. Massa do gelo derretido, a massa permanece a mesma, 2.000. E novamente vem a sacada do Czinho. Cuidado com esse cara. Quando o gelo derrete, o Czinho vira 1, porque é o Czinho da água. Cuidado, hein? Delta T, temperatura final, eu quero saber, menos a inicial. Novamente, pessoal, a inicial vale zero. Durante mudança de estado físico, não há variação de temperatura. Macete da água, a massa é 3.000, está no enunciado, Czinho vale 1. Variação de temperatura final, eu quero saber, menos a inicial, que vale 40. Tudo isso somado vale zero. Aqui, pessoal, dá para a gente cortar 3 zeros, né? Dá para dividir por 1.000. Tá vendo? Ó? Tem 3 zeros no primeiro cara, 3 zeros no segundo, 3 zeros no terceiro. Lembra, pessoal? A gente só pode simplificar valores que são comuns a todos os termos. Tá? Antes de fazer as continhas, pessoal, vamos fazer aquela antecipação de resultado? Quanto deve ser a temperatura de equilíbrio, a temperatura final? Entre quanto e quanto? Entre 0 e 40. Concorda comigo? 0 era a temperatura do gelo, 40 era a temperatura da água. Então, a temperatura final, a temperatura de equilíbrio, tem que estar entre 0 e 40. Ok? Entendeu isso? Olha como isso vai fazer diferença, pessoal. Dividir todo mundo por 1.000, se liga. Dividir o 2.000 por 1.000, sobrou 2. 2 vezes 80, 160. Tá aqui. 2.000 dividido por 1.000, sobrou 2. 2 vezes 1, o resto eu copio. 3.000 dividido por 1.000, sobrou 3, o resto eu copio. Faço meus chuveirinhos aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Dentro do parênteses, TF menos 0 é TF. 2 vezes TF, 2 TF. Copiei o 160. 3 vezes 1, 3. Chuveirinho. 3 vezes TF, 3 TF. Menos, copio o sinal. 3 vezes 40, 120. Somei tudo isso, vale 0. 2 TF mais 3 TF, 5 TF. 160 menos 120 dá 40. Passa para lá, menos 40. O 5 está multiplicando, pessoal, passa dividindo. Menos 40 dividido por 5 dá menos 8. Ô, pessoal, temos um problema aqui. Perceba que a temperatura final da amostra está fora do intervalo que a gente sabe que tem que estar. Entre 0 e 40 é o que a gente sabe que tem que acontecer. Mas está dando menos 8, pessoal. Será que a gente errou na conta? A conta está certa. Você pode rever o passo a passo, eu fiz de propósito para a gente chegar nisso aqui, né? Você rever a conta, você vai ver que os valores estão coerentes. Menos 8 é um valor obtido. Porém, pessoal, você tem que ter o senso crítico. Você não pode obter isso, é para qualquer exercício de física, né? Não é só para calorimetria. Vai calcular a velocidade lá do carrinho lá, dá lá 150 metros por segundo. Poxa, é mais rápido com Fórmula 1, entendeu? Não dá. A gente tem que olhar para valores, pessoal, e ter um senso crítico de entender se aquilo se encaixa dentro de um sistema físico razoável. Menos 8 para esse sistema não dá certo. Pode ter temperatura final de equilíbrio negativa? Pode. Mas nesse caso não dá, pessoal. Porque a temperatura inicial lá do gelo era 0 e da água era 40. Então, o que está de errado, pessoal? O que essa temperatura está nos mostrando? Que a física do exercício está errada, não a matemática. Tem física do exercício errada. Nossa, professor, o que a gente errou? Vamos pensar junto. Aí vai entrar, pessoal, um passo a mais quando acontece esse tipo de problema. A gente tem que avaliar, pessoal, o derretimento do gelo. Que vamos pensar junto. Naquele primeiro caso lá, no exercício 2, lá no nível médio, a água que tinha inicialmente era suficiente para derreter o gelo e para aquecer esse gelo. Mas será que isso sempre é verdade? Será que existe quantidade de calor suficiente para derreter o gelo e para esquentar essa amostra de gelo? É isso que a gente tem que avaliar. Esse passo 4 mostra isso. Avaliar o derretimento. Tá? Então, olha o que a gente conclui aqui. Ó.
Como a temperatura final obtida pelo somatório Q igual a zero foi negativa, e não é que é negativo o problema, ela está fora do intervalo que a gente tinha visto, que era o aceitável entre 0 e 40. A gente conclui, pessoal, que aqueles 3 kg de água inicial, eles não possuem calor suficiente, né? Ela não consegue liberar calor suficiente para derreter e para esquentar totalmente o gelo. Então a gente vai descobrir, pessoal, qual é a quantidade máxima de calor que esta água, que estava a 40, pode fornecer para o meu sistema. Qual é o máximo que essa água pode fornecer? É o máximo que ela pode resfriar. Ela pode esfriar de 40 até 0. Por que até 0, professor? Porque a partir de 0 ela muda de estado físico, pessoal, né? Então o máximo que essa água pode fornecer de calor, ela ser resfriada de 40 até 0. Então a gente vai calcular qual é o máximo de calor que a água pode fornecer fazendo um macete, MC delta T. Tá vendo? Ó? A massa da água é 3.000, está enunciado. O Czinho da água vale 1, a gente já sabe. Variação de temperatura é 40, porque é do 40 até o 0, certo? 0 sendo a temperatura mínima que essa água pode obter. Se você fizer essas multiplicações, pessoal, você vai ver que esta água fornece no máximo 120.000 calorias para o meu sistema que está lá com o gelinho, tá bom? Só que agora, pessoal, a gente vai ver se essa quantidade de calor é suficiente, tá? A gente vai ver quanto de calor a gente precisa dar para o gelo para ele derreter. E para derreter é latente, é que mole, tá vendo? Ó, M vezes E. Qual é a massa do gelo? Tá lá, é 2.000. O latente do gelo é 80. Se você fizer essa multiplicação, pessoal, vai dar 160.000 calorias. Perceba, o gelo precisa de 160.000 calorias para ele derreter. A gente nem está falando do gelo esquentar depois, entendeu? Preciso de 160.000 para derreter. Mas o máximo que podem me dar, no caso da água quente, era 120.000. Ou seja, eu preciso de mais do que o máximo que estão me dando. O que isso quer dizer, pessoal? Que o gelo não vai derreter totalmente. Percebe? Por isso que esse é um exercício difícil. Porque a gente tem que avaliar esse passo no derretimento. O gelo precisa de mais calor para derreter do que eu consigo fornecer para ele no sistema. Então ele não vai derreter totalmente, pessoal. Então vamos pensar o seguinte. Vamos dar um passinho para trás. Qual era a pergunta do exercício? Qual é a massa de água gelada que vai ter disponível para a pessoa tomar? Esta massa de água gelada, pessoal, ela vai estar dividida em duas partes. Vai ser o tanto de água inicial, aquela água que estava a 40 graus Celsius, eu resfriei ela ao máximo, eu resfriei ela a 0. Então eu já tenho 3.000 gramas, ou 3 quilogramas, né, de água gelada a 0 graus Celsius, né, para eu beber. Só que um tanto de gelo também vai derreter e vai se transformar em água a 0 graus Celsius. Então agora eu preciso descobrir o quanto de gelo a gente consegue derreter que vai se transformar em água a 0 para eu somar com essa água inicial, entendeu? Para eu descobrir o total de água geladinha para eu tomar lá no piquenique. Percebeu quantos detalhes a gente tem nesse exercício? Passo 5 é o cálculo final. Qual é a quantidade de gelo que vai derreter? Agora eu vou descobrir a massa. A quantidade de calor, pessoal, eu tenho. É aquela quantidade de calor que foi a máxima fornecida pela água quente, que a gente calculou aqui como sendo 120.000. É esse calor que vai ser dado para o gelo derreter. Por isso que eu estou usando ele aqui. Ó. O latente é 80 calorias por grama. Isso nunca muda. Agora eu vou calcular a massa de gelo que derreteu, usando um mole. Tá vendo? Ó? 120.000 é igual a massa de gelo que vai derreter vezes 80. Passo 80 dividindo. 120.000 dividido por 80 dá 1.500 gramas, ou 1,5 kg. Então a gente tinha 2 quilos iniciais de gelo, 1,5 kg desse gelo derreteu, virou água. Então sobrou, poderia ser uma outra pergunta do exercício. Quanto resta de gelo sem derreter? Restou meio quilo. Mas a pergunta do exercício é, qual é a massa total de água líquida que fica para a gente tomar fresquinha? Então a massa total vai ser as 3.000 gramas, ou os 3.000 gramas, né, melhor dizendo, os 3.000 gramas iniciais de água que a gente tinha,
que foram resfriadas de 40 até zero, mais os 1.500 gramas de gelo que derreteu e virou água. Então, somei 4.500 gramas, também conhecido como 4,5 kg. Olha, exercício punk, hein? Toma muito cuidado, pessoal. O ideal mesmo, é todo exercício que tem gelo, a gente fazer este cálculo. Ver se a quantidade máxima de calor que o material que está lá fornece é suficiente para derreter o gelo. Porque se não for de cara, pessoal, você não precisa fazer aquele somatório Q igual a zero desnecessário. Entendeu? Mas fazer o somatório Q igual a zero e chegar numa temperatura de equilíbrio que é impossível, mostra para você esse problema. Não houve quantidade de calor suficiente para derreter o gelo e para esquentar esse gelo. Aí você faz esses passos 4 e 5, que são intermediários, no sentido que não é obrigatório sempre você fazer, não vai ser todo exercício que vai ser necessário, que vai ser preciso, para você avaliar qual é a quantidade de calor máxima que eu forneço, qual é a quantidade de calor que eu preciso para derreter o gelo, e você avalia, usando essa quantidade de calor máxima, quanto de gelo a gente derrete, para você perceber que ao final vai estar todo mundo com 0 graus Celsius. Você percebe? A temperatura final de equilíbrio permanece a mesma, como é a propriedade do equilíbrio térmico. Porém, eu vou ter dois estados físicos diferentes. Eu tenho 4,5 de líquido, 4,5 kg de água líquida a zero, mas sobrou 500 gramas, meio quilograma de gelo, que também ficou a zero. A temperatura é a mesma, mas eu posso ter aquele esquema de fases, né? Eu posso ter sólido e líquido misturado, porque às vezes nem todo o gelo vai derreter. Tá bom? Difícil, pessoal. Não é um exercício simples. Fiquem atentos que vira e mexe aparece isso por aí. Tá bom? Espero que você tenha entendido as ideias. Qualquer coisa, pessoal, dá um toque nos comentários, manda um e-mail. A gente permanece sempre à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tamo juntos, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.